Sabe, bem no coração do Antigo Testamento, tem um livro que muita gente acha, bem, um pouco complicado, Levítico. E lá no capítulo 6, a gente encontra uma história fascinante. Uma história sobre culpa, sobre como consertar os erros, sobre santidade e sobre um fogo misterioso que tinha uma ordem bem clara: nunca, jamais se apagar no altar de Deus. Agora, a pergunta que fica é: o que essa chama que nunca se apaga queria dizer? O que ela revela sobre quem Deus é e sobre o caminho para a gente se reconciliar de verdade com Ele? É exatamente isso que a gente vai explorar agora. Essa é a frase-chave, sabe? É o coração de tudo. O fogo sobre o altar arderá nele, não se apagará. Olha que forte isso. E não era só uma tarefa tipo, mantenha o fogo aceso. Não, não. Isso era um símbolo muito poderoso. Um mistério que apontava para algo eterno. E a gente se pergunta, mas por quê? Por que essa chama tinha que ser perpétua? Bom, a resposta para isso nos leva a uma jornada bem interessante. Uma jornada sobre justiça e devoção. Para a gente entender bem esse capítulo, a gente precisa enxergar que ele tem, dois pilares que sustentam tudo. De um lado, a justiça, como a gente trata as outras pessoas. Do outro, a devoção constante, como a gente se apresenta diante de Deus. E o ponto aqui é que, para Deus, essas duas coisas não andam separadas, de jeito nenhum. Elas são, na verdade, duas faces da mesma moeda, a moeda da fé verdadeira. E é aqui que a gente vê a conexão radical que Deus faz. Pensa bem. Um engano, um roubo contra alguém, não era só um problema social, uma questão civil. A lei de Deus tratava isso como uma ofensa direta a Ele, um pecado contra o próprio Senhor. Isso era revolucionário. Num mundo cheio de deuses que só se importavam com rituais, o Deus de Israel deixa claro: ética e espiritualidade caminham juntas. Injustiça contra uma pessoa é, no fim das contas, uma rebelião contra Deus. E olha, essa ideia é tão poderosa que atravessa os séculos. O teólogo João Calvino, por exemplo, quando olhou para essas leis, ele pegou exatamente esse ponto. Ele disse que Deus estava ensinando algo fundamental ali. Ele não aceita uma religião de fachada, sabe? Aquela que separa a devoção a Deus da justiça com o próximo. A fé de verdade, a fé autêntica, ela aparece na forma como a gente trata as pessoas. Então, o caminho para o perdão era super prático. Não era só sentir muito. Olha só os passos. Primeiro, reconhecer o erro. Simples, né? Mas essencial. Segundo, e isso aqui é fundamental, tinha que restaurar o dano, devolver o que foi pego e ainda adicionar uma compensação. Só depois disso tudo, como terceiro passo, é que a pessoa podia ir até Deus com uma oferta. Ou seja, a restauração espiritual não podia acontecer se a injustiça com o próximo não fosse corrigida antes. Ok, agora a gente muda o foco. A gente vai olhar para o segundo pilar do capítulo. A cena sai do dia a dia, das relações entre as pessoas, e vai para o lugar mais sagrado que existia, o altar. E aqui os detalhes são simplesmente fascinantes. Eles nos ensinam muito sobre o tipo de reverência que a santidade de Deus exige. Mas antes da gente mergulhar de cabeça nos rituais do altar, vale a pena voltar num detalhezinho da restituição que a gente falou. O texto diz que era preciso acrescentar a quinta parte, isso é 20% a mais. E por que isso? Bom, isso ensinava uma lição muito importante, que o pecado causa um dano que vai além do valor material, sabe? Essa restituição com o acréscimo mostrava que para consertar um erro não basta só devolver. É preciso um esforço a mais para curar a ferida que a justiça causou. O cuidado com o altar era algo sem pausa. O fogo queimava a noite inteira. Todo dia de manhã, os sacerdotes iam lá, colocavam lenha nova, tiravam as cinzas do dia anterior, organizavam a oferta. Era uma rotina. E essa rotina toda mostrava que a devoção não é um evento de vez em quando. É uma disciplina constante, diligente. Era um jeito de mostrar que o relacionamento com Deus precisa ser mantido ativo, todos os dias. E claro que essa imagem do fogo é muito poderosa, né? O grande pregador Charles Spurgeon, por exemplo, olhou para isso e viu uma metáfora incrível para a nossa vida espiritual. Ele fez um alerta. A chama da nossa devoção não pode virar só aquela brasa fria do costume religioso. A comunhão com Deus é igual ao fogo do altar. Precisa ser alimentada, cuidada, mantida acesa com paixão, com intenção. E a reverência ia até os mínimos detalhes. É impressionante. Pensa só, até para tirar cinzas do sacrifício, o sacerdote tinha que usar roupas especiais e levar essas cinzas para um lugar específico, um lugar limpo, fora do acampamento. O que isso ensinava? Uma lição vital. Nada, absolutamente nada que tenha a ver com a presença de Deus, com a adoração, pode ser tratado como algo comum, trivial. E agora,
a gente chega no ponto alto dessa nossa análise, o ponto para o qual tudo em Levítico, na verdade, estava apontando. Todo esse sistema complexo, sacrifícios, leis, rituais, nada disso era o objetivo final. Era tudo uma sombra, sabe? Uma seta. E essa seta apontava para uma realidade infinitamente maior, a pessoa e a obra de Jesus Cristo. O contraste entre os dois sistemas é impressionante. Pensa comigo, os sacrifícios de Levítico tinham que ser repetidos, todo dia, ano após ano. Eles eram simbólicos, mas eram incompletos. Já o sacrifício de Jesus na cruz, bom, esse foi feito uma única vez e valeu por todas. Foi real, foi perfeito e tem um valor eterno, definitivo. Em Jesus, cada pecinha daquele sistema de Levítico se encaixa perfeitamente. Ele é o sacrifício perfeito, aquele que não só cobre o erro, mas satisfaz por completo a justiça de Deus. Ele é o sacerdote eterno que intercede por nós hoje, e ele é o único mediador, o único que pode tirar a nossa culpa e nos dar uma reconciliação total, completa, com o Pai. Bom, depois de ver a profundidade de tudo isso, a questão agora volta para a gente, né? Como é que esses princípios tão antigos se aplicam na nossa vida espiritual hoje? Como é que a gente faz para manter a chama da nossa fé sempre acesa? Levítico 6 nos faz uma pergunta bem direta que vai no fundo da alma. Será que às vezes a gente tenta parecer espiritual por fora, em público, mas a vida particular não tem a mesma integridade? O capítulo nos lembra de uma coisa muito séria. Deus vê tudo. Ele vê os dois lados. E ele não aceita essa divisão. E tem outra reflexão poderosa aqui. A gente viu que o arrependimento na Bíblia era prático. Ele mudava o coração, claro, mas também mudava as ações. Exigia que a pessoa fosse lá e consertasse o erro. E o nosso arrependimento, como é? Ele é assim, transformador? Ou às vezes fica só no campo do sentimento, da emoção? E com isso, a gente volta para a imagem principal. A pergunta final é essa. O fogo da devoção ainda está queimando? Porque muitas vezes a fé não é abandonada de vez. Ela só se transforma naquelas brasas fracas de uma rotina espiritual. A lição do altar é um chamado para a gente reacender essa chama, para cuidar ativamente da nossa comunhão com Deus. Mas olha, no meio de todas essas perguntas que desafiam a gente, existe um consolo maravilhoso. O objetivo de Deus, tanto lá em Levítico quanto na nossa vida hoje, ao mostrar o pecado, nunca é para destruir. Nunca. É sempre para abrir um caminho de restauração, de reconciliação profunda com Ele. No fim das contas, o que Levítico 6 nos mostra é que Deus se importa e muito com a verdade nas nossas relações e com a constância da nossa adoração. Mas, acima de tudo isso, o capítulo inteiro, com suas leis, seus rituais e, claro, aquele fogo que nunca se apagava, tudo isso apontava para algo infinitamente maior. Apontava para a obra perfeita de Cristo, o único que pode de verdade nos purificar e nos reconciliar por completo com Deus.